Aprovados! Sejam bem-vindos ao Mapa da Posse. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa bateria de questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. E aí, você já assistiu a primeira parte do nosso simulado? Não? Vou deixar o link das aulas no primeiro comentário. Não deixe de assistir. Quanto mais questões você fizer, mais preparado você fica. Apoie o canal, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe essa aula nos seus grupos de estudos. Preparados? Pegue o seu material e vem comigo. Questão 1. Na aplicação das medidas de proteção, deve-se levar em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Dentre os princípios que regem a aplicação dessas medidas, assinale a alternativa que define corretamente o princípio da intervenção mínima. Caríssimos, para responder a essa questão, precisamos dominar os princípios do parágrafo único do artigo 100. Se você estiver de posse da lei, já vá direto para esse artigo. Vamos analisar as alternativas? A alternativa A diz que o princípio da intervenção mínima deve ser exercido exclusivamente pelas autoridades e instituições, cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Caríssimos, esse princípio está previsto no inciso 7 do parágrafo único do artigo 100 do ECA, que diz que essa intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições, cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente, ou seja, determina que a atuação do Estado deve ocorrer apenas quando for estritamente necessária, evitando intervenções excessivas. Em outras palavras, o poder público só deve interferir quando não houver outra forma menos gravosa de garantir os direitos da criança e do adolescente. A ideia é simples: intervir o mínimo possível pelo menor tempo necessário, sempre priorizando soluções que preservem a convivência familiar e comunitária. Por exemplo, antes de afastar uma criança da família, o Estado deve tentar medidas menos invasivas, como acompanhamento familiar, orientação ou apoio social. O afastamento só ocorre se essas medidas se mostrarem insuficientes. Achamos o nosso gabarito, mas vamos continuar a nossa análise para entender por que as outras alternativas estão erradas. A alternativa B afirma que o princípio da intervenção mínima deve respeitar a intimidade, o direito à imagem e a reserva da sua vida privada. No entanto, atenção, essa definição não corresponde ao princípio da intervenção mínima. Na verdade, a alternativa descreve corretamente o princípio da privacidade, previsto no inciso 5, que afirma que a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Portanto, embora a alternativa traga de fato um princípio existente no ECA, ele está incorretamente associado ao princípio da intervenção mínima, o que torna a alternativa incorreta. A alternativa C afirma que no princípio da intervenção mínima, a criança e o adolescente devem ser ouvidos e a sua opinião devidamente considerada. A alternativa C está incorreta. Ela descreve o princípio da oitiva obrigatória e participação, que nós encontramos no inciso 12. E segundo esse princípio, a criança e o adolescente em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável,
têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 do ECA. Aqui, eu gosto sempre de reforçar o seguinte: a lei está dizendo de forma muito clara que ninguém pode decidir algo importante sobre a vida de uma criança ou adolescente sem escutá-los antes. Essa oitiva é chamada de obrigatória justamente porque não é escolha do juiz. O juiz não decide se quer ouvir ou não. Ele tem que ouvir. Sempre que estiver sendo definida uma medida de promoção de direitos ou de proteção, a criança ou o adolescente precisa ser escutado. Isso é direito deles e dever da autoridade. E o ECA também se preocupa muito como essa escuta acontece. A criança ou o adolescente pode ser ouvido sozinho, se sentir mais à vontade, ou pode estar junto com os pais ou responsáveis. Além disso, o ECA permite que ele esteja acompanhado de alguém de confiança, uma pessoa que ele mesmo indique. Tudo isso existe para evitar medo, constrangimento ou silêncio forçado. Outro ponto importante não é só falar e ir embora. A lei fala em participação. Isso significa que a criança e o adolescente participam dos atos do processo e da definição da medida. Eles não são meros espectadores. O ECA trata a criança como sujeito de direitos, alguém que faz parte da construção da decisão. Agora, atenção! Isso não quer dizer que a criança decide tudo sozinha. Quem decide é o juiz. Mas a lei é expressa ao dizer que a opinião da criança deve ser devidamente considerada, de acordo com a idade e o grau de maturidade. O juiz pode até decidir de forma diferente, mas não pode ignorar aquilo que foi dito. E o artigo ainda faz uma remissão ao artigo 28, parágrafos 1º e 2º, para reforçar que essa escuta deve ser feita de forma respeitosa, adequada e protetiva, sem exposição desnecessária e sem causar novos sofrimentos. O foco é sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se você tiver que guardar uma ideia central para a prova, é esta. No ECA, a criança e o adolescente têm voz. Eles devem ser ouvidos, participar do processo e ter sua opinião considerada, sempre que o Estado for decidir algo para protegê-los. A alternativa D afirma que, no princípio da intervenção mínima, os pais e responsáveis devem ser informados sobre os direitos e deveres em relação à criança. A nossa resposta está no inciso 11 do parágrafo único do artigo 100, que trata da obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e de forma como esta se processa. Caríssimos, esse inciso fala em obrigatoriedade da informação. Ele está deixando claro que não pode existir intervenção do Estado às escondidas, sem explicação. Sempre que alguma medida for aplicada à criança ou ao adolescente, a lei exige transparência. Isso significa que a criança, o adolescente e também seus pais ou responsáveis precisam saber exatamente o que está acontecendo. A primeira coisa que o ECA destaca é que essa informação deve respeitar o estágio de desenvolvimento e a capacidade de compreensão da criança ou do adolescente. Ou seja, não adianta usar linguagem técnica, difícil ou jurídica. A explicação precisa ser feita de um jeito que aquela criança consiga entender. Para uma criança menor, a linguagem será mais simples.
Para um adolescente, a explicação pode ser mais direta e detalhada. O foco aqui é compreensão real, não mera formalidade. Além disso, a lei determina que a criança, o adolescente e seus pais ou responsáveis devem ser informados sobre os seus direitos. Isso é essencial porque ninguém consegue se defender ou participar de um processo se não sabe quais direitos possui. O ECA reforça que a criança não é objeto de tutela, mas sujeito de direitos. E esses direitos precisam ser conhecidos por quem está vivenciando a situação. Outro ponto fundamental é a explicação dos motivos que determinaram a intervenção. O Estado não pode simplesmente intervir na vida familiar sem justificar. É preciso explicar por que aquela medida está sendo aplicada, o que levou à atuação do Conselho Tutelar, do Judiciário ou de outro órgão da rede de proteção. Isso evita a arbitrariedade e garante segurança jurídica. Por fim, a lei exige que seja explicado como essa intervenção vai se processar, ou seja, como ela vai acontecer na prática, quem vai acompanhar, por quanto tempo, quais etapas serão seguidas. Tudo isso precisa ser esclarecido para a criança, o adolescente e seus responsáveis, para que eles saibam o que esperar e possam participar de forma consciente. Então, quando você lê esse inciso, a ideia central é simples e muito cobrada em prova. Intervenção sem informação é ilegal. O ECA exige que toda a atuação do Estado seja clara, explicada e adequada à compreensão da criança, garantindo respeito, dignidade e proteção integral. A alternativa D está incorreta. A alternativa E afirma que, no princípio da intervenção mínima, a autoridade competente deve aplicar a medida mais grave para garantir a eficácia imediata da proteção. A alternativa E está totalmente errada e perigosa. Não existe princípio da medida mais grave. Pelo contrário, existe o princípio da proporcionalidade e atualidade, que nós encontramos no inciso 8, que busca sempre a medida necessária e ajustada, nunca a mais grave por si só. Esse inciso diz que a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. Ou seja, ele está colocando um freio muito importante na atuação do Estado. A ideia aqui é simples. Não pode exagerar e não pode decidir com base no passado. Toda intervenção precisa ser necessária, adequada e atual. Primeiro, o ECA fala em proporcionalidade. Isso significa que a medida aplicada deve ser do tamanho certo para o problema existente. Se a situação de perigo é leve, a intervenção também deve ser leve. Se o risco é maior, a medida pode ser mais intensa, mas sempre na medida exata do necessário. O Estado não pode aplicar uma medida pesada quando uma medida mais simples já resolveria a situação. Exagero aqui vira ilegalidade. Esse artigo traz ainda a ideia de atualidade. Isso é muito importante para a prova. A decisão deve levar em conta a situação do perigo no momento em que ela é tomada, e não fatos antigos que já foram superados. Não se pode aplicar uma medida hoje com base em um risco que já não existe mais. A intervenção precisa responder ao problema como ele está agora, no presente. Quando o ECA diz que a intervenção deve ser necessária e adequada, ele está reforçando exatamente isso. Só se intervém quando realmente há necessidade, e a medida escolhida deve ser a mais adequada para enfrentar
aquele perigo específico. Se a situação mudou, a medida também deve mudar. Se o risco cessou, a intervenção deve ser revista ou até encerrada. Então, o que esse inciso quer garantir é que a atuação estatal seja responsável, equilibrada e atualizada, sempre voltada à proteção real da criança ou do adolescente, e não à punição ou ao excesso de controle. Para a prova, aguarde essa ideia. A intervenção deve ser proporcional ao risco e baseada na realidade atual, não no passado, nem em suposições. A alternativa está incorreta. E o nosso gabarito é a letra A. Questão 2. Verificada qualquer das hipóteses de violação de direitos, a autoridade competente poderá determinar diversas medidas. Assinale a alternativa que não apresenta uma medida de proteção prevista no rol do artigo 101 do ECA. Essa questão separa quem sabe o básico de quem domina o sistema. Ela nos encaminha diretamente para o artigo 101 do ECA, que nos apresenta uma lista de medidas protetivas. Vamos conhecê-las? O artigo 101 diz que, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Anota aí. 1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termos de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, extensivo às famílias se for o caso, especialmente em caso de vitimização em crime contra a dignidade sexual. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 7. Acolhimento institucional. 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. 9. Colocação em família substituta. Agora que já conhecemos as medidas, vamos analisar as alternativas e encontrar a nossa resposta. Fiquem atentos, porque a questão quer a alternativa que não apresenta uma medida de proteção prevista no rol do artigo 101. A alternativa A diz que inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente não é uma medida de proteção. A alternativa A está prevista no inciso 4 da nossa lista. A alternativa B diz que matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental não é uma medida de proteção. A alternativa B está prevista no inciso 3 da nossa lista. A alternativa C diz que requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial não é uma medida de proteção. A alternativa C está prevista no inciso 5 da nossa lista, como você pode observar. A alternativa D diz que prestação de serviços à comunidade por período não excedente a 6 meses não é uma medida de proteção. A alternativa D é a exceção que estamos procurando. E você sabe por quê? Porque prestação de serviços à comunidade é uma medida socioeducativa que encontramos no artigo 112, aplicada exclusivamente a adolescentes que cometem ato infracional. Fiquem atentos! Medida de proteção que encontramos no artigo 101 protege
Medida socioeducativa, que encontramos no artigo 112, responsabiliza. Não misturem as duas listas. Combinado? A alternativa E diz que acolhimento institucional não é uma medida de proteção. A alternativa E é sim uma medida de proteção, embora seja excepcional e provisória. Ela está listada no inciso 7. Portanto, a única inclusa aqui é a prestação de serviços à comunidade da letra D, que é o nosso gabarito. Questão 3. Sobre o acolhimento institucional e familiar, medidas de proteção provisórias e excepcionais, é correto afirmar. Letra A. O acolhimento institucional tem preferência sobre o acolhimento familiar. Letra B. A falta de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar e consequente encaminhamento para acolhimento. Letra C. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade. Letra D. As crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional não poderão participar de atividades comunitárias externas para garantir sua segurança. Letra E. O acolhimento é medida definitiva, visando a colocação em família substituta imediata. E aí, qual alternativa você vai marcar? Vamos analisar cada uma delas. A letra A diz que o acolhimento institucional tem preferência sobre o acolhimento familiar. Segundo o parágrafo 1º do artigo 34, a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos do ECA. Como você pode observar, a alternativa A inverte a ordem. O acolhimento familiar tem preferência sobre o acolhimento institucional, porque oferece um ambiente mais afetivo e individualizado, essencial para o desenvolvimento saudável e facilita a reintegração familiar ou a adoção. Em outras palavras, ele proporciona um ambiente familiar e afetivo, reduzindo traumas. Permite o desenvolvimento integral, algo difícil de replicar em abrigos. Permite a criação de laços afetivos fortes e estáveis, fundamentais para a formação de valores e comportamento. Facilita a transição para a família de origem ou para uma família substituta. Garante a atenção individualizada, com cuidados materiais e emocionais, diferente do institucional, com muitas crianças e separações constantes. O acolhimento institucional, embora importante, é visto como uma medida mais complexa e menos benéfica para a criança e para o adolescente. É uma medida mais excepcional e temporária. A alternativa A está errada. A letra B diz que a falta de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar e consequente encaminhamento para acolhimento. A nossa resposta está no artigo 23, que diz que a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Como você pode observar, o artigo 23 é taxativo. Pobreza nunca é motivo para tirar filho dos pais. Se falta dinheiro, o Estado deve incluir em programas de auxílio e não retirar a criança do seio da família. A alternativa B está errada. A letra C diz que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade. O parágrafo 2º do artigo 19 estabelece que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional
não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Caríssimos, quando o ECA trata do tempo de permanência da criança ou do adolescente em programa de acolhimento institucional, ele está enfrentando um problema muito concreto. Criança não pode crescer institucionalizada. O acolhimento existe para proteger, mas ele não pode virar regra, nem solução permanente. Por isso, a lei estabelece um prazo máximo de 18 meses. A ideia aqui é clara: o acolhimento institucional deve ser excepcional e provisório, funcionando apenas como uma medida temporária, até que se encontre uma solução definitiva para aquela criança, como a reintegração familiar ou a colocação em família substituta. Esse prazo de 18 meses não é automático nem confortável. Ele funciona como um limite, um alerta ao Estado de que não pode se acomodar. Durante esse período, o Judiciário e a rede de proteção precisam atuar de forma ativa, buscando resolver a situação da criança e não simplesmente mantê-la acolhida. O próprio ECA admite uma exceção, mas ela é bem restrita. A permanência pode ultrapassar os 18 meses, somente se houver comprovada a necessidade, e desde que essa prorrogação atenda ao superior interesse da criança ou do adolescente. Não basta alegar dificuldade, falta de estrutura ou demora do sistema. É preciso demonstrar que, naquele caso concreto, sair do acolhimento seria pior para a criança do que permanecer. Além disso, essa exceção não pode ser automática. A lei exige que a prorrogação seja devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Ou seja, o juiz precisa justificar, explicar claramente os motivos pelos quais aquela criança específica deve permanecer acolhida por mais tempo. Decisão sem fundamentação aqui é ilegal. Então, o recado do artigo é muito forte. Acolhimento institucional não é lugar para criar criança. Ele é uma medida protetiva, temporária, com prazo, controle e responsabilidade judicial. Sempre que esse prazo for ultrapassado, isso precisa ser exceção, bem justificada e baseada exclusivamente no melhor interesse da criança. Para a prova, guarde isso. Regra é até 18 meses. Exceção é a prorrogação fundamentada por necessidade comprovada e em favor do superior interesse da criança ou do adolescente. A alternativa C está correta. A letra D afirma que as crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional não poderiam participar de atividades comunitárias externas, sob o argumento de garantir a segurança. E essa afirmação está claramente incorreta, porque contraria frontalmente a lógica e os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA parte da ideia de que a criança e o adolescente, mesmo quando estão acolhidos institucionalmente, não perdem seus direitos fundamentais. O acolhimento é uma medida de proteção, não de isolamento social. Isso fica muito claro já no artigo 15, que garante: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Quando a alternativa diz que eles não podem participar de atividades comunitárias externas,
ela trata o acolhimento como se fosse uma forma de confinamento, o que o ECA não admite. A proteção não pode significar a exclusão da vida social. Essa ideia fica ainda mais evidente no artigo 16, que traz um rol de direitos a serem respeitados. Entre eles está o inciso 5, que deixa muito claro que a criança e o adolescente têm o direito de participar da vida familiar e comunitária. E atente-se a esse detalhe, sem discriminação. Ou seja, estar em acolhimento institucional não pode ser motivo para afastar a criança da convivência com a comunidade, da escola, de atividades culturais, esportivas ou sociais. Portanto, impedir a participação em atividades comunitárias externas sob o pretexto de segurança viola o direito à liberdade, à dignidade e à convivência comunitária. A segurança deve ser garantida sem suprimir direitos e não por meio do isolamento. Fiquem atentos, o acolhimento institucional não afasta o direito à convivência familiar e comunitária e nem autoriza a exclusão da criança ou do adolescente da vida em sociedade. O ECA prega a não segregação. A alternativa D está errada. A alternativa E afirma que o acolhimento é uma medida definitiva com o objetivo de promover a colocação imediata em família substituta. Esta afirmação distorce completamente a natureza jurídica do acolhimento previsto no ECA. O ECA é muito claro ao dizer no parágrafo 1º do artigo 101 que tanto o acolhimento institucional quanto o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais. Isso significa que o acolhimento não é definitivo, não é permanente e não pode ser tratado como solução final para a vida da criança. Ele existe apenas como uma fase de transição, enquanto se busca uma solução adequada para aquela situação concreta. Além disso, a própria lei deixa claro qual é a prioridade durante esse período. O acolhimento deve ser utilizado preferencialmente como caminho para a reintegração familiar. Somente quando essa reintegração não for possível é que se admite a colocação em família substituta. Portanto, falar em colocação imediata em família substituta inverte a lógica do estatuto e ignora a prioridade legal da família natural ou extensa. Outro ponto importante é que o acolhimento não implica privação de liberdade. Isso reforça que ele não pode ser tratado como uma situação de ruptura definitiva ou de afastamento absoluto da vida familiar e comunitária. Essa ideia é confirmada pelo artigo 19 do ECA, que consagra o direito da criança e do adolescente de serem criados e educados no seio de sua família e apenas, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Essa é a regra e qualquer afastamento deve ser visto como exceção pelo menor tempo possível. Atente-se a isso. O acolhimento não é definitivo, não tem como finalidade imediata a família substituta e não substitui a prioridade da reintegração familiar. Em prova, sempre que aparecer a ideia de acolhimento como solução final, permanente ou automática, já marque como errada. A alternativa E está incorreta e o nosso gabarito é a letra C. Questão 4. Sobre a autorização para viajar, o artigo 83 do ECA determina que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Essa autorização é dispensável quando, caríssimos, a autorização para viajar é um tema quente que exige a nossa atenção. Primeiro, lembre-se que a ideia de corte subiu para 16 anos.
Antes, era 12. A letra A afirma que a autorização é dispensável quando a viagem for para a comarca contígua à da residência da criança, desde que esteja na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Essa alternativa reproduz exatamente o que está previsto na linha A do parágrafo 1º do artigo 83. A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Como você pode ver, esse artigo deixa claro que não será exigida autorização judicial nesses casos. A lógica do legislador aqui é facilitar a circulação da criança e do adolescente em situações de deslocamento próximas e rotineiras, sem criar entraves desnecessários. Quando o ECA fala em comarca contígua, ele se refere a municípios vizinhos, próximos, que fazem divisa entre si. Se essa viagem ocorre dentro do mesmo estado ou dentro da mesma região metropolitana, o ECA entende que não há necessidade de submeter a criança a uma autorização judicial formal, porque o risco é reduzido e o deslocamento faz parte da vida cotidiana. É importante lembrar também que esse dispositivo se aplica à criança ou ao adolescente menor de 16 anos. O que costuma ser um detalhe explorado em prova. Então guarda isso para a prova. Viagem para a comarca contígua, dentro do mesmo estado ou da mesma região metropolitana, dispensa a autorização judicial. A alternativa A está correta. Achamos o nosso gabarito, mas vamos continuar a nossa análise e entender por que as outras alternativas estão erradas. A letra B diz que a autorização é dispensável quando a criança estiver acompanhada de qualquer pessoa maior de 18 anos, independentemente de autorização dos pais. E essa alternativa está incorreta. Ela amplia indevidamente uma hipótese que a lei tratou de forma taxativa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na linha B do parágrafo 1º do artigo 83, deixa muito claro que não é qualquer adulto que pode acompanhar a criança ou o adolescente menor de 16 anos para dispensar a autorização judicial. A lei enumera expressamente quem pode acompanhar. E essa numeração é fechada, não admite interpretação extensiva. De acordo com esse artigo, a autorização não será exigida quando a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, primeiro, de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, desde que o parentesco seja comprovado documentalmente. Aqui entram, por exemplo, pais, avós, irmãos maiores e tios, desde que haja comprovação do vínculo. A segunda hipótese é quando a criança estiver acompanhada de pessoa maior de idade, expressamente autorizada pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. Ou seja, mesmo que não seja parente, é indispensável uma autorização expressa dos responsáveis legais. A lei não permite acompanhamento genérico, nem dispensa a autorização dos pais de forma automática. Sempre deve haver vínculo familiar dentro do grau previsto ou a autorização expressa. A letra B está errada. A letra C diz que a autorização é dispensável quando a viagem ocorrer dentro do mesmo estado, independente da distância. Meus caros, dentro do mesmo estado é muito amplo. Se as cidades não forem contíguas, como já vimos na letra A, precisa de autorização, sim. A letra C está errada. A letra D diz que a autorização é dispensável quando a criança apresentar a carteira de estudante, comprovando o vínculo escolar no destino. Gente, a alternativa D é pura invenção. Carteira de estudante não substitui a autorização de viagem.
A apresentação de carteira de estudante ou comprovante de vínculo escolar não dispensa a necessidade de autorização para menores de 16 anos viajarem sozinhos no Brasil. De acordo com o ECA e a Resolução 295 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, a autorização para a viagem nacional só é dispensada nos seguintes casos: idade, quando o passageiro é adolescente com 16 anos completos ou mais. Nesse caso, é necessário apenas documento de identidade original com foto. 2. Comarca contígua, que já vimos. 3. Acompanhante parente, que já vimos. 4. Pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável, que também já vimos. A letra D está errada. A letra E diz que a autorização é dispensável quando a criança estiver acompanhada de primo ou amigo da família, mediante a autorização verbal dos pais. A alternativa E está errada por 2 motivos. Primo é colateral de 4º grau. O ECA só isenta até o 3º grau. E a autorização verbal não tem validade jurídica. Precisa ser escrita e com firma reconhecida. Fiquem atentos ao grau de parentesco estabelecido pelo ECA. O nosso gabarito é a letra A. Questão 5. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos conforme o artigo 133 do ECA. Essa questão aborda o Conselho Tutelar, mas especificamente os requisitos para se tornar um conselheiro. Nós encontramos essa informação no artigo 133 do ECA, que é taxativo. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: 1. Reconhecer idoneidade moral. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residir no município. A letra A diz que são requisitos: idoneidade moral, idade superior a 18 anos e residir no município. A alternativa A erra na idade. Não é idade superior a 18 anos, e sim idade superior a 21 anos. A letra B diz que são requisitos: idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. A alternativa B está correta. Ela lista exatamente os 3 requisitos federais: idoneidade moral, ficha limpa, idade superior a 21 anos e residir no município. A letra C diz que são requisitos: idoneidade moral, idade superior a 21 anos e ensino superior completo. A alternativa C, como você pode ver, exige ensino superior. Cuidado, leis municipais podem exigir curso superior ou médio, mas o ECA não exige escolaridade mínima. Se a questão pedir, segundo o ECA, não marque escolaridade. A letra D diz que são requisitos: idoneidade moral, idade superior a 18 anos e ensino médio completo. A alternativa D erra na idade. Não é superior a 18 anos, e sim superior a 21 anos. E erra também na exigência do ensino médio. Como você pode ver, o ECA não exige escolaridade mínima. A alternativa D é semelhante à alternativa C que acabamos de ver. A letra E diz que são requisitos: reconhecida experiência na área da infância, idade superior a 21 anos e residir no município. A alternativa E também erra ao exigir experiência reconhecida como requisito. O ECA não exige esse requisito. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Questão 6. As emissoras de rádio e televisão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, deverão exibir programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Sobre a informação de cultura e lazer, é dever do responsável pelo espetáculo. Essa questão aborda
o acesso da criança e do adolescente à informação, à cultura, ao lazer e espetáculos, o que é e o que não é permitido. Cobra especificamente a responsabilidade dos organizadores. Analisa comigo as alternativas. Estamos procurando a alternativa correta. A letra A diz que é dever do responsável pelo espetáculo impedir a entrada de crianças menores de 10 anos em qualquer hipótese. E essa afirmação está incorreta, porque ela transforma uma regra de proteção em uma proibição absoluta, o que o ECA não faz. O parágrafo único do artigo 75 é bem claro ao dizer: as crianças menores de 10 anos somente podem ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição desde que estejam acompanhadas dos pais ou responsável. Ou seja, a lei não proíbe a entrada dessas crianças. Ela apenas condiciona o ingresso ao acompanhamento. Quando a alternativa diz em qualquer hipótese, ela elimina exatamente essa exceção prevista em lei. O ECA não adota uma lógica de exclusão automática, mas de proteção com convivência, permitindo o acesso desde que haja a presença e a responsabilidade dos pais ou responsáveis. O dever do responsável pelo espetáculo não é impedir sempre a entrada de crianças menores de 10 anos, mas controlar o acesso, exigindo o acompanhamento adequado quando a criança for menor. Impedir a entrada de forma absoluta violaria o próprio texto do Estatuto. A letra A está errada. A alternativa B afirma que é dever do responsável pelo espetáculo permitir a entrada livre de crianças, deixando a chamada censura exclusivamente a cargo dos pais. E essa afirmação está incorreta, porque ela ignora o papel ativo que a lei atribui tanto ao poder público quanto aos responsáveis pelo espetáculo. O artigo 74 do ECA é muito claro ao dizer que cabe ao poder público, através do órgão competente, regular as diversões e os espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Ou seja, não existe essa ideia de entrada livre e restrita. Há uma classificação etária que deve ser observada. Além disso, o parágrafo único do artigo 74 impõe um dever direto aos responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos. Eles devem afixar em local visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informações claras sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária indicada no certificado de classificação. Isso demonstra que o organizador do evento também tem responsabilidade na proteção da criança e não pode simplesmente liberar a entrada e transferir toda a responsabilidade aos pais. A alternativa está errada porque transforma o sistema de proteção previsto no ECA em algo meramente informativo e facultativo. O Estatuto não adota a lógica de entrada livre com censura dos pais. Ele estabelece um sistema compartilhado de proteção, em que o poder público regula, o responsável pelo espetáculo informa e respeita a classificação e os pais exercem seu papel dentro desses limites. A letra B está errada. A letra C diz que é dever do responsável pelo espetáculo afixar em local visível informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada. E essa alternativa está correta, porque ela reproduz fielmente o que está previsto no ECA. O parágrafo único do artigo 74 impõe expressamente esse dever aos responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos, afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição
informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Como você pode observar, a lei exige que essas informações estejam em lugar visível e de fácil acesso, logo na entrada do local de exibição, para que pais, responsáveis e o próprio público saibam exatamente qual é o conteúdo do espetáculo e para qual faixa etária ele é indicado. Essa exigência não é mera formalidade, ela tem uma função protetiva muito clara: permitir que os pais exerçam sua responsabilidade de forma consciente e garantir que crianças e adolescentes não sejam expostos a conteúdos inadequados à sua idade. O responsável pelo espetáculo não pode omitir essas informações, nem deixá-las escondidas ou pouco acessíveis. A letra C está correta. A letra D diz que é dever do responsável pelo espetáculo solicitar autorização judicial para cada sessão de cinema que exibir filmes de ação. A alternativa D é absurda. Imagina pedir autorização judicial para cada sessão de cinema. Inviável, concorda? O controle é feito pela classificação indicativa prévia, como já vimos claramente nas alternativas anteriores. A letra D está errada. A letra E diz que é dever do responsável pelo espetáculo cobrar metade do valor do ingresso apenas para estudantes matriculados na rede pública. Meus caros, isso não está previsto no ECA. O ECA garante acesso à cultura, mas a regra de meia entrada é tratada na Lei 12.933 de 2013, que é outra legislação. A letra E está errada e o nosso gabarito é a letra C. Questão 7. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se. Essa questão está bem fácil. Ela aborda a hospedagem de criança ou adolescentes. Hotelaria e menores exigem rigor total para evitar a exploração sexual. A letra A diz que é proibida a hospedagem, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. A nossa resposta está no artigo 82, que afirma que é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Meus caros, para um menor fazer check-in nesses estabelecimentos, ou o pai ou a mãe devem estar junto, ou esse menor deve apresentar papel escrito e assinado por eles autorizando. Sem isso, o hotel não pode aceitar. A alternativa A está correta. Achamos o nosso gabarito. Vamos ver o erro das outras alternativas. A letra B diz que é proibida a hospedagem, salvo se possuir a autorização verbal da autoridade policial. A alternativa B está errada. Polícia não dá autorização verbal para hospedagem. Isso não existe. A letra C diz que é proibida a hospedagem, salvo se estiver em viagem escolar, independentemente de autorização dos pais. A alternativa C está errada, porque mesmo em viagem escolar, o professor responsável precisa levar as autorizações escritas dos pais de cada aluno. A escola não substitui o pátrio poder nesse quesito. A letra D diz que é proibida a hospedagem, salvo se for maior de 14 anos e possuir documento de identidade. A alternativa D está errada. Ter 14 anos e RG não basta. Até completar 18 anos, precisa da autorização ou acompanhamento. A letra E diz que é proibida a hospedagem, salvo se o estabelecimento for classificado como familiar pela prefeitura. A alternativa E está claramente errada. Não existe essa classificação de hotel familiar
que isente a obrigação documental do ECA. Quero que você fique atento a esse detalhe. Para todas as hipóteses que eu apresentei, ou para qualquer outra, ou o menor está acompanhado dos pais ou possui a autorização deles. E atente-se a isso, a autorização escrita. O nosso gabarito é a letra A. Questão 8. O artigo 56 do ECA determina que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comuniquem ao Conselho Tutelar determinadas situações. Qual das alternativas a seguir não constitui uma dessas situações previstas em lei? Essa questão é bem fácil e, ao mesmo tempo, bastante capciosa. Ela exige que você domine o artigo 56 do ECA e pede que você identifique qual das alternativas não constitui uma situação que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar. Fiquem atentos, porque ela pede o que não está previsto no artigo 56. Vamos conhecer esses artigos. O artigo 56 afirma que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. 4. Negligência, abuso ou abandono na forma prevista nos artigos 4º e 5º do ECA. Agora que já conhecemos o artigo 56 e sabemos do que ele trata, vamos analisar as alternativas. A letra A traz como situação a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Essa situação está prevista no inciso 2, como você pode ver. A letra B traz como situação elevados níveis de repetência. Essa situação está prevista no inciso 3. A letra C traz como situação sofrer aplicação de metodologia bancária e tradicional em sala de aula. Agora sim, achamos o nosso gabarito. Essa situação não está prevista no artigo 56. A letra D traz como situação casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Esta situação está prevista no inciso 1. E, por último, a letra E traz como situação casos de negligência ou abandono na forma da lei, que está prevista no inciso 4. O nosso gabarito é a letra C. Questão 9. Em relação à imputabilidade penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que essa questão aborda a imputabilidade penal de crianças e adolescentes conforme o ECA. É uma questão fácil, mas que, se você não estiver atento, erra facilmente também. Analisa comigo as alternativas. A alternativa A afirma que adolescentes a partir de 16 anos podem ser responsabilizados penalmente por atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. E essa afirmação está errada, porque ela contraria diretamente uma das bases do ECA. O artigo 104 é categórico ao afirmar que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Isso significa que, independentemente da idade dentro desse intervalo, seja 12, 15 ou 17 anos, o adolescente não responde penalmente nos termos do Código Penal. Não existe no ECA qualquer exceção que permita a responsabilização penal a partir dos 16 anos, mesmo em casos de violência ou grave ameaça. O que o Estatuto faz é estabelecer um sistema próprio de responsabilização, diferente do sistema penal. Quando o adolescente pratica um ato infracional,
ele não recebe pena, mas pode sofrer a aplicação de medidas socioeducativas, previstas no artigo 112 do ECA, que é bem categórico. Esse artigo diz que, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 1. Advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviços à comunidade. 4. Liberdade assistida. 5. Inserção em regime de semiliberdade. 6. Internação em estabelecimento educacional. 7. Qualquer uma das previstas no artigo 101, incisos 1 a 6. E atente-se a isso, sempre observando critérios de legalidade, necessidade e proporcionalidade. É importante que você perceba que a internação, embora seja a medida mais gravosa, não é pena criminal. Ela tem natureza socioeducativa, finalidade pedagógica e duração limitada, não se confundindo com a responsabilização penal de adultos. A alternativa A está errada porque mistura dois sistemas distintos, o penal, que só se aplica a maiores de 18 anos, e o socioeducativo, que é próprio do adolescente. Em prova, sempre que aparecer a ideia de responsabilização penal de menor de 18 anos, a resposta está errada. O que existe é responsabilização por ato infracional, com aplicação de medidas do ECA e não responsabilização penal. A alternativa A está errada. A alternativa B afirma que crianças e adolescentes são inimputáveis, podendo ser responsabilizados quando comprovadamente pertencentes a uma organização criminosa. Repita comigo: crianças até 12 anos incompletos, adolescentes 12 a 18 anos incompletos não respondem penalmente, mas sim por ato infracional sujeito a medidas de proteção, se criança, previstas no artigo 101. E dentre elas podemos citar 1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, extensivo às famílias, se for o caso, especialmente em caso de vitimização em crime contra a dignidade sexual. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 7. Acolhimento institucional. 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. 9. Colocação em família substituta. E se adolescentes, medidas socioeducativas previstas no artigo 112, como já vimos. O ECA considera todos os menores de 18 anos inimputáveis penalmente, independentemente de sua associação a organizações criminosas, como afirma a alternativa B. A letra B está errada. A alternativa C afirma que crianças e adolescentes são considerados inimputáveis, ou seja, eles não podem ser responsabilizados criminalmente. E ela está correta. Exatamente o que diz o artigo 104 do ECA. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas
nesta lei. Simples assim. A alternativa D afirma que a imputabilidade penal de adolescentes depende da gravidade do ato infracional. Vamos repetir só mais uma vez. Crianças até 12 anos incompletos, adolescentes 12 a 18 anos incompletos, não respondem penalmente. Não respondem penalmente. Estão sujeitos a medidas socioeducativas, como já vimos. A alternativa D está errada. E o nosso gabarito é a letra C. Questão 10. A Lei 8.069 de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece a doutrina da proteção integral, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos e direitos em condição peculiar de desenvolvimento. Esta legislação modificou profundamente a forma como o Estado e a sociedade devem tratar as questões da infância, superando a antiga lógica do Código de Menores. O ECA prevê um sistema de garantia de direitos que envolve diversos atores, incluindo o Conselho Tutelar, a autoridade judiciária e os serviços de assistência social, onde o facilitador de oficinas atua diretamente. Recentemente, a Lei 13.010 de 2014, conhecida como Lei Menino Bernardo, alterou o ECA para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Assim, analise as afirmativas a seguir. Está correto o que se afirma em letra A, 3 apenas. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 1 e 3 apenas. Letra D, 1 e 2 apenas. Letra E, 2 apenas. Essa questão aborda a definição e consequências do uso de castigo físico e tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes. Fiquem atentos, porque o foco aqui são as alterações feitas pela Lei 13.010 de 2014, a Lei Menino Bernardo, e já nos direciona para os artigos 18A e 18B do ECA. Vamos analisar cuidadosamente as afirmativas e identificar quais estão corretas. A afirmativa 1 diz que o artigo 18A do ECA, introduzido pela Lei 13.010 de 2014, define castigo físico como a ação punitiva aplicada com o uso da força física, que resulte em sofrimento físico ou lesão, e tratamento cruel ou degradante como a conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente. Nós vamos encontrar nossa resposta no parágrafo único do artigo 18A, que define claramente o que é considerado castigo físico e tratamento cruel ou degradante. Anote aí os conceitos para não esquecer. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. A afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2 diz que, caso um facilitador de oficinas, agente público executor de medidas, utilize tratamento cruel como forma de disciplina, o artigo 18b prevê que o Conselho Tutelar deverá aplicar prioritariamente a medida de afastamento imediato do agente de suas funções, sem prejuízo da responsabilidade penal. E aqui está exatamente o erro da alternativa. Quando lemos com atenção o artigo 18b do ECA, e aqui peço que você faça isso, percebe que ele até alcança sim
os agentes públicos executores de medidas socioeducativas, ou seja, esse dispositivo se aplica a essas pessoas quando utilizam castigo físico ou tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes. Até aqui, a alternativa parece caminhar bem. O problema começa quando ela inventa uma medida que não está na lei. O artigo 18b traz um rol específico de medidas que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar de acordo com a gravidade do caso. No entanto, essas medidas são de natureza protetiva e pedagógica. Anota aí quais são essas medidas. 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 5. Advertência. 6. Garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Como você pode observar, em nenhum momento o artigo fala em afastamento imediato do agente de suas funções. Esse ponto é fundamental para a prova. O Conselho Tutelar não tem competência para afastar agente público do exercício do cargo. Esse tipo de providência é administrativa ou judicial e pode até ocorrer, mas não com base direta no artigo 18b, nem como medida prioritária prevista no ECA. O próprio parágrafo único do artigo esclarece que essas medidas previstas são aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Isso significa que pode haver responsabilização penal, administrativa ou civil, mas por outros meios e por outras autoridades competentes, não como uma medida prevista expressamente no artigo 18b. Em prova, sempre que aparecer o artigo 18b, lembre-se, ele não fala em afastamento de função. Ele traz medidas de orientação, acompanhamento e proteção. E o Conselho Tutelar não afasta agente público do cargo. A afirmativa 2 está errada. A afirmativa 3 diz que o artigo 18b do ECA estipula que os agentes públicos, pais ou responsáveis que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel estão sujeitos a medidas como encaminhamento a programa de proteção à família, tratamento psicológico, cursos de orientação e advertência aplicadas pelo Conselho Tutelar. E essa afirmativa está correta, porque ela está em perfeita consonância com o artigo 18b, que é claro ao indicar quem pode ser alcançado por essas medidas. Não apenas os pais ou responsáveis, mas também integrantes da família ampliada, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas e qualquer pessoa encarregada de cuidar, educar ou proteger crianças e adolescentes. Ou seja, o alcance do dispositivo é amplo, exatamente como descrito na afirmativa. Além disso, a afirmativa menciona corretamente o tipo de consequência prevista na lei. O artigo enumera medidas de natureza protetiva, educativa e preventiva. Já vimos essas medidas na análise da alternativa anterior. Essas medidas não têm caráter penal, mas visam interromper a violência e promover um ambiente saudável para a criança. Outro ponto importante é a competência para aplicar essas medidas. O parágrafo único do artigo 18b determina expressamente que elas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Isso significa que a atuação do Conselho não exclui eventual responsabilização penal ou administrativa, mas confirma que essas medidas específicas são de sua competência. Portanto, diferentemente da afirmativa 2, que inventava uma sanção inexistente, a afirmativa 3 repete corretamente o conteúdo do artigo 18b, sem extrapolar nem restringir o texto legal.
A afirmativa 3 está correta. Com a nossa análise, podemos concluir que estão corretas as afirmativas 1 e 3. O nosso gabarito é a letra C. E com essa questão, encerramos a segunda parte do nosso simulado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, gabaritou todas? Ficou alguma dúvida? Se sim, assista novamente essa aula, refaça as questões e esteja sempre com a lei em mãos para facilitar as nossas análises. Apoie o canal, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe com todos que precisam. Toda semana tem vídeo novo esperando por você. Muito obrigada por sua companhia. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.